Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre patologia e durabilidade das estruturas. É o resumo do capítulo 15 do livro Materiais de Construção, volume 1 do Falcon Bauer. E a apresentação foi feita para a matéria de Laboratório de Materiais de Construção Civil, do curso de Engenharia Civil do campus CPP-100 da UFPR. E aqui ao lado a gente pode dar uma olhada na capa do livro, que eu tive acesso por PDF na plataforma Minha Biblioteca da UFPR, e eu sou o Alan Granato Costa, que irei apresentar esse trabalho para vocês. O processo de degradação em estruturas é um fenômeno natural que pode ser minimizado por meio de técnicas de manutenção e monitoramento, sendo fundamental para a preservação da integridade das construções ao longo do tempo. Paulo Helene, um grande engenheiro aí no mercado nacional. Ele dá aula na USP e é especialista em patologias. O tema patologia das construções ganhou força na década de 1980 e se tornou moda falar e escrever sobre o assunto, o que favoreceu o surgimento de um novo mercado de trabalho na indústria da construção civil. Apesar do assunto não ser novo, o aumento da patologia das construções nos últimos anos ainda é incerto, pois há poucas estatísticas e séries históricas de análise disponíveis. O desenvolvimento tecnológico pode contribuir para a qualidade das construções, mas também pode causar problemas quando não é adequadamente utilizado. Entre as causas que interferem no aumento do quadro patológico estão a arquitetura mal executada, os processos mais rápidos e precisos do cálculo estrutural, quando é feito tudo automatizado, e também o aparecimento de novos materiais de construção, que daí as pessoas elas não têm um tempo de teste e acabam utilizando. Além também da escassez da mão de obra qualificada na indústria da construção civil, né? Esse é um dos maiores fatores. Por exemplo, na construção de alvenaria estrutural, se o funcionário não for capacitado de forma correta, pode causar bastante problemas. O Código de Hammurabi, criado por volta de 1800 a.C., estabeleceu 5 regras básicas para reduzir os acidentes em construção, que incluíam punições como a morte do construtor em caso de colapso da construção que causasse a morte do proprietário ou de outras pessoas. Embora não saibamos se a aplicação desse código tenha contribuído para a redução de acidentes, certamente reduziu a presença de maus construtores e evitou a repetição contínua dos mesmos acidentes. Esse rei Hammurabi ficou conhecido por ter leis bem rígidas na época, né? E, inclusive, ele também se preocupava com os acidentes da construção civil. E a NBR 6118 é a norma técnica brasileira de referência. Estabelece desde 1960 coberturas mínimas para garantir a proteção às armaduras e estruturas de concreto armado. Em atualizações recentes,
Diferentes ambientes e critérios de proteção foram incluídos para garantir a vida útil das estruturas, e a norma se adequou à realidade do mercado, permitindo o uso de concretos de até 90 MPa em obras correntes. Essas atualizações trazem benefícios para garantir a vida útil das estruturas de concreto armado. E o conteúdo da apresentação de hoje, ele vai ser dividido em três etapas. A primeira é a deterioração e degradação do concreto. A segunda, ação do meio ambiente sobre as estruturas de concreto. E terceiro, a corrosão das armaduras. Esses são os capítulos do livro que no caso a gente vai abordar agora. Deterioração ou degradação do concreto. A maioria dos danos apresentados em elementos estruturais de concreto armado se enquadra no tipo evolutivo, ou seja, danos que, em um prazo mais ou menos curto, poderão comprometer sua estabilidade. Parte 1 do trabalho. E essa parte, deterioração e degradação, ela pode estar relacionada com as quatro causas a seguir. Primeiro, erros no projeto estrutural, emprego de materiais inadequados, erros de execução ou agressividade do meio ambiente também. É o quarto tópico que a gente vai falar agora sobre deterioração e degradação. Erros no projeto estrutural. Erros em projetos estruturais podem levar não só a falhas imediatas, mas também a problemas de longo prazo, que afetam a durabilidade e a integridade das estruturas, especialmente no caso do concreto. Por exemplo, se um projeto estrutural não considerar corretamente as cargas a que a estrutura estará sujeita, ou se as dimensões dos elementos estruturais forem inadequados, isso pode resultar em tensões excessivas nas peças de concreto. Essas tensões, combinadas com outras condições adversas como vibrações, corrosões ou mudanças térmicas, podem levar à fissuração, desagregação ou desplacamento do concreto, acelerando a sua deterioração e degradação ao longo do tempo. Portanto, é essencial que os projetos estruturais sejam realizados com rigor técnico e de acordo com as normas e padrões aplicáveis, a fim de evitar esses problemas e garantir a segurança e a durabilidade das estruturas de concreto. Além disso, a manutenção preventiva também é fundamental para identificar e corrigir possíveis falhas e minimizar os efeitos da desagregação.
Erros de projeto estrutural. Aqui são listados alguns erros nessa parte do livro que geralmente causam problemas futuros, como falta de detalhamento ou detalhes mal especificados, cargas ou tensões não levadas em consideração no cálculo estrutural, variações bruscas de seção em elementos estruturais, falta ou projeto deficiente em drenagem e impermeabilização. Inclusive, esse daí tem bastante vídeo da internet circulando, né, ultimamente, de falta de drenagem. Efeitos da fluência do concreto não levados em consideração. Especificação inadequada das características dos materiais a serem empregados. Então, esses são alguns erros listados no livro que podem causar problemas futuros. Outra seção aqui também, emprego de materiais inadequados. Os materiais deverão ser criteriosamente conhecidos, de acordo com os ensaios prévios, de maneira a caracterizá-los conforme normas e procedimentos relacionados com as características do projeto, utilização e condições ambientais a que os materiais estarão sujeitos, além da realização de controle tecnológico durante a execução da obra. Enquadram-se aqui também as manifestações patológicas decorrentes de reações químicas em razão do uso de materiais não adequados, como no caso o uso de agregados reativos que podem provocar a reação álcali-agregado. A especificação inadequada dos materiais pode levar anos para ser percebida, como acontece com os agregados reativos, mas sempre traz consequências fatais às estruturas. Cabe ficar atento aos sinais apresentados pelas estruturas, sendo essa observação a melhor prevenção para o caso de reações lentas. Erros de execução. As principais causas de deterioração das estruturas em concreto armado em função de erros de execução são. Próximo slide a gente vai ver.
E continuando, então, má interpretação das plantas ou detalhes por parte do pessoal de campo, né? Por isso que o engenheiro tem que estar sempre em observação do que está sendo executado. A adoção de métodos executivos e equipamentos inadequados também. Deslocamento de formas, prumos e alinhamentos na montagem e execução. Falta de limpeza das formas. Deslocamento de formas durante a concretagem, por amarração deficiente, vibração excessiva. Má colocação da armadura e dos espaçadores. Isso aqui também. Mais alguns agora.
ação de águas agressivas, que atacam o concreto, corrosão das armaduras, ação de agentes presentes na atmosfera ou no entorno das estruturas, em ambientes industriais ou não, que podem provocar a degradação do concreto e das armaduras, como por exemplo íons de sulfato. Agora vamos falar sobre a parte 2 do capítulo 15, a ação do meio ambiente sobre as estruturas de concreto. A maioria dos danos apresentados em elementos estruturais de concreto armado se enquadra no tipo evolutivo, ou seja, danos que, em um prazo mais ou menos curto, poderão comprometer sua estabilidade. A ação do meio ambiente. Alguns autores classificam os climas dos estudos de durabilidade em microclima, mesoclima e macroclima. Outros em clima regional, clima local, clima no entorno da edificação. Considerando essas classificações se referem sempre à proximidade da edificação. Aqui na foto ao lado, nós temos um exemplo de microclima. Na parte de cima da ponte é um calor provavelmente bastante intenso, né? Em virtude do sol. E na parte de baixo, como não pega sol, presença de umidade. Então acaba gerando esse tipo de problema aí. Influência no microclima. Essa foto foi retirada do livro, feita por Yazici em 2005. É usual estudar dois principais ambientes, o urbano e o marinho. Somado a esses, podem existir ambientes específicos pela presença de substâncias que os caracterizam, como o caso de esgotos, por exemplo.
A seguir serão apresentados esses distintos ambientes e suas principais características. No caso do nosso curso, a gente tem bastante aula sobre a parte do ambiente marinho, né? Para estar podendo estudar essa parte da ação do meio ambiente. Primeiro, vamos começar com o meio ambiente urbano. O meio urbano, por suas características de concentração populacional, provoca alterações no meio ambiente original. Essas alterações, quando se estuda a degradação das estruturas de concreto, passa pela ocorrência de chuvas ácidas, deposição de partículas sólidas e lançamento de dióxido de carbono na atmosfera, responsável pela carbonatação dos concretos e, consequentemente, a corrosão das armaduras. Além desses aspectos, cabe salientar que no meio ambiente urbano ocasiona alterações no regime de eventos, pela criação de corredores de vento, onde se tem alterações nas características de chuva dirigida, em especial nos centros mais densos. Também tem-se a alteração nas distribuições de temperaturas, gerando ilhas de calor. Muito interessante essa parte. E agora vamos falar um pouco sobre o meio ambiente marinho. De todos os meio ambientes onde as estruturas possam ser inseridas, seguramente o meio ambiente marinho é o que mais foi e está sendo estudado em razão da presença de agentes agressivos com alta velocidade de ataque. Esses agentes podem estar agrupados em agentes químicos, físicos e biológicos. Normalmente, a ação desses agentes acontece simultaneamente. A maior parte dos estudos sobre durabilidade de estruturas de concreto em meio ambiente marinho se encontra nos temas de corrosão de armaduras e, em poucos casos, no ataque por íons de sulfato. A corrosão das armaduras constitui uma das patologias mais preocupantes do ponto de vista estrutural e econômico. Aqui do lado a gente tem a ponte Hercílio Luz, de Florianópolis, e esperamos que em breve também tenha uma ponte entre Guaratuba e Matinhos. Parte 3 e final do capítulo 15. Corrosão das armaduras. A maioria das danos apresentados em elementos estruturais de concreto armado se enquadra nesse tipo evolutivo, ou seja, danos que, em um prazo mais ou menos curto, poderão comprometer a sua estabilidade. Corrosão das armaduras. O conjunto aço-concreto obteve sucesso por vários motivos, notadamente a compatibilidade química e física entre os dois. O concreto proporciona uma proteção física ao aço a partir do cobrimento, e uma proteção química a partir do pH elevado, aproximadamente de 12, no qual o aço permanece protegido com a formação de uma camada insolúvel, dita camada de passivação. Se esse equilíbrio se quebra, a camada de passivação se rompe e tem início o processo de corrosão das armaduras. A corrosão das armaduras no interior do concreto
é um fenômeno de natureza eletroquímica, ou seja, composto por pilhas no interior de um líquido eletrólito. Helene, de 1986, afirma que, para a corrosão das armaduras no interior do concreto se desenvolver, são necessários 3 fatores. O primeiro deles é o eletrólito, que irá conduzir os íons, gerando uma corrente de natureza iônica, dissolvendo o oxigênio. O eletrólito no concreto é constituído pela solução presente nos poros do concreto. E aqui ao lado a gente tem uma imagem que representa como ocorre este fenômeno no concreto. Diferença de potencial entre dois pontos quaisquer da armadura, seja pela diferença de umidade, aeração ou concentração salina, tensão no concreto e no aço, impurezas no metal, heterogeneidades inerentes ao concreto, pela carbonatação ou pela presença de íons. Formam-se, assim, duas regiões distintas, uma região catódica e outra anódica. Qualquer diferença de potencial entre as zonas anódicas e catódicas acarretará no surgimento de corrente elétrica. Dependendo da magnitude dessa corrente e do acesso ao oxigênio, poderá ou não ocorrer corrosão. Aqui do lado a gente tem uma imagem de como que isso funciona. Basicamente o mesmo processo quando a gente quer remover ferrugem de uma peça. O oxigênio que, dissolvido na água presente nos poros do concreto, regulará todas as reações da corrosão. Existe também um quarto fator que influencia fortemente no início e na velocidade do processo corrosivo:
a presença de íons agressivos no eletrólito, como por exemplo cloretos ou sulfatos. Acentua a manifestação do fenômeno patológico, pois atua diretamente nas reações necessárias ao desenvolvimento do processo, não só porque acentuam a diferença de potencial presente sobre a armadura, bem como facilitam a dissolução da camada de passivação. E essa foi a minha apresentação. Obrigado a todos que acompanharam e até a próxima. Valeu, pessoal!